E agora, continuando o nosso dia 2 da semana de aquecimento, a gente vai para a disciplina de legislação tributária, para traçar um plano de ação, o que fazer e como fazer essa disciplina. Beleza? Então, deixa eu dar meu Alt Tab aqui. Temos o TEC, mas vamos ver aqui na ementa como é que tá. Já dei uma mapeada aqui para vocês, ó. Então, basicamente são leis tributárias do Estado, tá legal? Bastante coisa, bastante. Mas é muito, inclusive a dita cuja aqui de novo, tá vendo? A instituidora do IBS-CBS. Mas isso aqui é extremamente importante você estudar e você tá muito afiado para praticamente gabaritar, se não for gabaritar, para a gente fazer o quê? Garantir o nosso platô de ranking da P2. Tá bom, Gelson, como é que eu vou estudar isso aqui? Eu vou falar para você. Você pode até comprar algum curso por aí que vai ajudar você a esmiuçar artigo por artigo. Por exemplo, eu, na minha época, eu gostava muito do Gustavo Moura. Eu já comprei curso dele, do Degrazi na época. Tem alguns outros professores, tem o da Rocha também, mas o que eu mais gostava era o Gustavo Moura. Mas o que, que eu quero falar para você? Primeira coisa, você tem que caçar todas essas leis. Está vendo que eu escrevi aqui, ó, 7 páginas? É porque eu entrei numa só para testar. Você precisa mensurar o tamanho disso tudo. Então você entra uma por uma, acha a norma atualizada. Eu vou mostrar para você qual que é o link aqui do portal de legislação da Cefaz Piauí. A gente caça, a gente trabalha na legislação. No caso aqui, não está em HTML. Quando você clica, ele abre uma página ali como se fosse um PDF para baixar. Mas você vai precisar trazer isso para o Word, para você poder editar e trabalhar em cima dele, limpar. Por exemplo, aqui, já a gente vai entrar. Pessoal, deixa eu botar a tela cheia aqui que fica melhor, tá? Então vamos lá. Você precisa trabalhar a lei para ela ficar limpinha, para ficar melhor visual, para você poder estudar depois, tá? Então, uma por uma, eu vou voltar aqui para te mostrar. Esse aqui é o site que eu vou deixar no PDFzinho aqui para você poder baixar, tá? Do portal da legislação da Cefaz Piauí. Todas as leis estão aqui. Se eu pegar essa lei aqui, ó, 3.000. Como é que eu não estou conseguindo selecionar? Ué, o que aconteceu aqui? Agora foi. Se eu pegar todas essas leis aqui, ó, você vai conseguir. Ó, tá bem aqui. Ela tá aqui, tá vendo? Próximo. 4.254. Ela tá aqui também. Então a primeira tarefa é baixar todas as leis. E eu vou dar um panoraminha geral aqui para vocês, tá? Ó, se eu clicar aqui, ele vai trazer a norma atualizada, tá? Ó, visualizar. Ele vai trazendo um PDF, são 56 páginas, é a lei do ICMS, tá? E ela tá atualizada, ó. Publicada, ó, atualizada até a lei tal, 2024. Então tá atualizado. Aqui pode ser, tá vendo? Tem coisa, redação anterior. Você precisa limpar isso aqui, galera. Não dá para poder ficar trabalhando com a norma assim. Tem que dar um Ctrl+C geral, tá? Eu não vou conseguir fazer isso agora para semana de aquecimento, porque eu já estou gravando um monte de vídeo. Mas eu vou fazer isso dentro do acelerador, eu vou fazer isso. Que é fazer um vade-mecum bem limpinho, no formato Word ali, com 2/3, do jeito que fica legal, para poder você trabalhar a norma. Tá legal? Então, uma por uma, você precisa listar. Aí, norma tal, tantas páginas, para você ter uma noção do que você vai ter que ler. E aí que entra o pulo do gato, que eu quero falar com vocês. Deixa eu voltar aqui agora. Existem dois tipos de leitura: a leitura interpretativa e a leitura como se fosse uma leitura de revisão, que é a leitura que eu chamo de leitura de reativação. Na leitura interpretativa, você vai pegar a lei, você vai artigo por artigo entendendo, e você pode fazer isso acompanhando um concurso. Para a legislação, acho que vale muito a pena, porque você precisa dominar. Tá? E aí, depois que você faz essa primeira leitura interpretativa, artigo 1º, aí quando estiver no Word lá, você pode botar até algum comentário. Você vai entender tudo, vai dar a primeira passada e pronto, você entendeu. É uma leitura interpretativa. A partir desse momento, e isso é bom fazer no início da preparação, você já faz a leitura interpretativa no início da preparação. As leituras subsequentes,
é leitura de reativação. Então você não vai demorar tanto, porque você não já entendeu? Então você não vai fazer uma leitura vocalizada, sempre entendendo profundamente. Você precisa passar várias vezes pela legislação. Essas leis todas aqui parecem um negócio absurdo, mas se você quiser estudar da forma intensa aqui da Reverso Academy, você vai ter que passar pelo menos umas 5 vezes por todas essas leis. E eu não estou brincando, pessoal. Eu não estou. Tem que comer com farinha isso aí. Por quê? Porque quanto mais você estimular as suas sinapses visuais em relação ao que você está lendo, quando a banca trouxer, e isso eu aprendi na dor. Eu perdi Cefaz Goiás, eu já falei isso para vocês. Eu perdi Cefaz Goiás, perdi Cefaz Santa Catarina, porque eu ficava querendo ver a legislação resumida e vendo o esquemazinho, tudo esquematizado, bonitinho, e você não fixa, você precisa fixar trechos de literalidade. E aí, quando você bate o olho na prova, existe um outro fenômeno que eu chamo, que é a intuição. Você tem uma intuição literal que aquilo está escrito ou não daquela forma. É mágico. E na hora você percebe, opa, isso aqui eu já vi em algum momento, em algum lugar, e é isso mesmo. Tá estranho, ó, tá estranho, mas é isso mesmo. E batata, você vai acertar. E aí, outra questãozinha, você está lendo ali, você fala, rapaz, isso aqui parece que está certo, mas a minha intuição, eu li tanto essa legislação aqui, que algo me diz que isso está errado. E você vai botar que está errado e você vai acertar. Entendeu? Então, isso é mágico. Aí, outra forma de trabalhar isso é você fazer o quê? Então já dei a orientação, tá? Eu vou deixar aqui o Wordzinho, que é um PDF para você baixar, com algumas explicações, com o link do portal para você acessar. Eu posso até botar o link das inéditas, porque isso aqui praticamente a gente vai trabalhar com questão inédita. Mas eu não vou trazer o Vademecum para vocês aqui, tá? Não, não vai ser possível. Todas essas leis, eu já mostrei, né, uma por uma. Até o decreto aqui, que é o regulamento, que tem os anexos, aqui em Rondônia é assim também. Eu sou da CEFIM Rondônia. A gente tem lá o decreto, que é como se fosse o corpo do regulamento, e vários anexos. O anexo de exportações, o anexo de isenção. Então tem uns anexos. Ó, cadê aqui, ó? Decreto. Então é o regulamento. Cadê aqui, ó? ICMS, ó, regulamentos e anexos, tá? Você não vai achar o número do decreto em si, mas você sabe que isso aqui é o regulamento. Então vou clicar aqui, ó, ele já vai aparecer. É o decreto 21.866, tá certo? E todos os anexos, tá legal? E aí, vou estudar doidão todos esses anexos? A gente primeiro estuda as primeiras coisas. Então, primeiro é fazer o quê? Estudar a lei do ICMS. E aí o decreto, ele vai trazer detalhamentos dessa lei. Então, você vai estudar primeiro o corpo do decreto, que é essa parte aqui, ó, o regulamento em si, ó, regulamento, deixa eu abrir para você ver, espera aí, visualizar, pronto. Você vai estudar o corpo e aí depois você vai partir para o quê? Para os anexos. Você vai ler os anexos? Você vai ler. Você vai ler porque vai cair, tá bom? Mas tudo de forma otimizada. Você tem que dar mais valor ao que realmente tem mais chance de cair. O que tem mais chance de cair? A lei do ICMS e o corpo do decreto. Os anexos são subsidiários. Inclusive, se você já tiver uma noção geral da lei, do decreto, do corpo, né, você já vai ter condições de responder coisas que estão nos anexos, detalhes de anexo, tá bom? A mesma coisa da Lei Complementar 214, né, que institui IBS e TBS. Você vai dar uma passada, mas você não vai se matar, porque senão você vai fazer só isso no seu pós-edital. Então, o próximo passo agora são as inéditas, e aqui não tem jeito, tá? Para você estudar com a gente aqui na Reverso, você pode ter o plano padrão do TEC, que se eu não me engano é R$ 40, mas precisa do TEC. Mas para você fazer as inéditas, você vai precisar do TEC avançado. Tá? Então tem aqui, ó, TEC literal, não vou nem entrar nisso aqui, tá? TEC literal, e eu vou botar aqui uma lei qualquer aqui só para você ver, ó, essa aqui do PAT, do processo administrativo. Ó, não apareceu, então eles não colocaram ainda, mas eles sempre colocam. Deixa eu botar uma aqui que é mais certeza, ó, essa aqui é mais certeza deles colocarem, vamos ver. Ó, já tem lei estadual, ó, já tem 138 questões para você praticar. E aqui vai mais um pulo do gato, eu tenho que falar isso para você, galera. Não vale a pena você fazer questão inédita até o último dia da prova, até o dia antes da prova. Eu aconselho você a suspender faltando 2 semanas. Por quê? Eu vou explicar. Você vai fazendo inédito, tudo mais, pode fazer, isso vai ajudar. Pode até usar o Anki também para poder marcar a legislação e poder ficar revisando aquilo que você está errando. Fazer um Anki só
dispositivos de literais que você está errando. Você pode fazer, isso é legal. Mas olha só, imagine que está faltando 2 semanas para sua prova, que é a semana ali que eu chamo de reta final, que a gente faz a recapitulação no quarto dia, ou seja, segunda, terça, na quarta-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na verdade, na quinta-feira eu vou falar para vocês sobre a minha experiência recente aí de conselheiro substituto e o que eu fiz, né? Que é para você fazer um OneNote, que seriam anotações do que é errado. Então você pode utilizar o Anki para fazer isso. Aquilo que você estiver errando, você vai recapitulando. Então, na quarta-feira eu vou falar sobre isso, sobre documentação, aquilo que você está errando. Então, beleza. Basicamente isso. Então, você pode usar o Tec Inéditas. Ah, tem questões antigas? Provavelmente tem a prova de 2015, né? A gente teve a prova da Cefaz-Piauí em 2015. Então, você vai trabalhar com muita literalidade. Eu vou até dizer o seguinte: 70% literalidade, 30% questões inéditas. Aí, voltando aqui para aquela questão da reta final que eu estou falando com vocês. Faltando 2 semanas, você não deve ficar fazendo questões inéditas. Por quê? Porque se por algum acaso tiver uma questão errada, você pode acabar fixando aquela literalidade errada. Então você usa esse mecanismo de inéditas para poder fortalecer, você trabalhar de formas diversas. É um estudo ativo você fazer inéditas, mas faltando 2 semanas, você suspende. Por quê? Para você não ter a fixação acidental, que eu chamo. Galera, parece que eu estou inventando um termo técnico, é porque a gente tem um curso já que a gente gravou, que é o Código Reverso, mas esse curso está suspenso, que a gente está gravando um novo, e a gente fez como se fosse um estudo científico para concursos. Isso é uma ciência, cara. Se eu conseguir ser nomeado em 10 concursos, não foi aleatório. Foi porque eu tenho uma técnica. A gente desenvolveu a metodologia. E na Reverso a gente tem tudo isso detalhado. Então, o que seria uma memorização acidental? Nessas 2 semanas, você ficou fazendo a questão inédita ali que está errado, você fixou uma literalidade errada, sem querer, e na prova você vai lá e erra isso. Imagina, é um acidente, né? E eu não quero que isso aconteça com você, então estou te dando um conselho. Faltando 2 semanas, suspende as inéditas. Fica só na literalidade. Na altura do campeonato, o que vai acontecer? Vou te dar um exemplo. Você vai ter aqui a tua. Deixa eu ver se tem um PDF aqui. Tem. Você vai ter a tua norma com alguns realços interessantes que você vai ter feito, coisa que você está errando e tudo mais. E você vai poder fazer uma revisão literal com ênfase naquilo que você realçou. Não realce tudo. Você vai realçar aquilo que você tem mais dificuldade ou palavra-chave, tá bom? Então, você vai fazer só literalidade. E a batata, você vai gabaritar a legislação fazendo isso, tá? Então, quais são os dois pilares? Em direito tributário, dois pilares do tributário. Na legislação tributária, eu vou te dar os pilares. Dois pilares: literalidade com leitura interpretativa, que você pode usar um curso teórico para te ajudar nesse momento, e depois uma leitura de reativação. Use as questões inéditas 30%, 40%, para você ter um estudo ativo e você impactar ao máximo as sinapses, né, para você fixar visualmente a literalidade, para você ter a intuição literal no dia da prova, e faltando 2 semanas para a prova, você suspende as inéditas e fica só na literalidade. Fuja de materiais esquematizados, porque você vai ficar numa coisa confortável para você entender ali as minúcias e onde vai. Você pode até usar os esquemas para leitura interpretativa, para você entender, mas depois você tem que ficar só na literalidade e passar pelo menos 5 vezes por toda essa legislação. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima disciplina do nosso dia 2, que é o plano de ação para P2. Um grande abraço.